Voltei a pregar o Evangelho de Deus e voltei numa posição que nós vamos agradecer a Deus, agradecer o Pai Todo-Poderoso. Vamos ler o Alcorão todinho novamente. Me pediram, eu vou ler da primeira folha até a última folha. Porque o povo de Deus, nós precisamos ouvir não só a Bíblia, tem que ler mais de uma Bíblia. Eu já vou ler 32 Bíblias. Era 31, mas esse ano eu terminei 32. Eu estou doido para arranjar a Bíblia de Israel. Meu nome se chama. A Bíblia do Torá. Porque eu sou uma pessoa como tu, só acredito se eu ver. Tá certo? Então, nós estamos fazendo o primeiro culto do ano. E vocês do Brasil e do mundo que me escutam, que gostam do meu trabalho, que gostam da verdade, que não é gostar de mim, não, é gostar da verdade. E nós aqui nessa Bíblia agora, nós vamos ler as passagens, vamos ler o resultado do que ela fala, as tradições, para a gente entender mais, certo? Que Deus abençoe vocês. Um abraço do apóstolo Fernando e a bispa Simone, o irmão cantor, os irmãos daqui, compadre, para vocês do mundo todo, o irmão Seteiro, todo mundo aqui faz parte de vocês. Todo mundo está aqui, está mandando um abraço para vocês. E vocês tenham cuidado para não se corromper. Esse é problema. Vamos lá. A forma, o primeiro livro. Hoje é quanto? Primeiro do 2020. 7 horas. Está tudo errado. Que horas são aí? 7h32, está certo. 7h32. No primeiro livro. Suratu, forma alterada do subjuntivo feminino, que significa, griu, você por analogia, cada dos capítulos do Alcorão, por meio de quais se ascender a Deus. Quer dizer, cada capítulo se ascende a quem? A Deus. Cada cura composta de sinais ou versículos, de números variado, onde traduzido, infinita sabedoria divina, o título das surais, segundo a tradição oriental, prendenciais mais uma das suas palavras, que propriamente ao continuar geral da sua, quando a palavra surá, adotá-la na tradição, ou ser forma mais próxima da tradição da palavra arábia, circular e consignada, dentre outros, nos dos cenários de Moraes Alate. Quer dizer, aqui foi traduzida para quê? Para português. Aqui eu estou lendo a letrinha tamanho menor do que uma muriçoca. Essa passagem, começo. A fali, a abertura e a sura, que
que há início, a sagrada leitura, ela reúne a certeza os elementos da crença islâmica, ou seja, a unidade de Deus como ser soberano absoluto dos modos, o caminho de bem-aventuração e recompensa dos crentes, o castigo dos renegadores da fé, além de estabelecer-lhe essencial entre o homem e Deus. Por esta razão, ele é a parte fundamental das cinco orações diárias dos molinos, quando repete em sua referência deveres e vezes. Quer dizer, eles oram quantas vezes? 5 vezes por dia. Nacá, a cidade onde Nacá é Necá, a cidade onde se situa ninguém sagrada de Nacá, para a qual nós oramos. Se dirija os milismos, onde que se encontre. Foi essa a cidade que se revelou a presente Sansura. Quer dizer, Necá foi a cidade que começou a história do milismo. Foi aonde escrever, por forma reduzido da frase Arábia, Beni e Radi, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Denominasse este versículo Abani, que a maioria dos emergentes considera de fato o primeiro versículo da Sura, embora haja quem julgue mirar, espinar, não só antepostas esta, mas a todas as suras do Alcorão, que é exceção do capítulo 9, constituído na tradição islâmica, formal invocativa fundamental que toda Mesolí teve proferimento misericórdia, senão também para invocar-lhe ajuda em todos os seus atos, que nunca se compadecerão sem eles quando iniciasse sempre cada sura alguma. Demonstrasse que tudo quanto encerrar seja preceito e formai ou regrar morais e presidente de Deus. Por ele ordenamos-se intervenção alguma de qualquer outra criatura que seja demais por meio desta atitude de proceder homem, em se marcas espiritualmente em homens, esmerar-se em espiritualmente dilitar conhecimento de próprio no universo que rodeia quanto aos espectros integrante, o misericordioso, misericordiador, traduz a responsabilidade e as palavras arábias, conveniente de substituir misericórdia com a benignidade
porém de que é épicto interesse. É exclusivo de Deus na literatura isto brasileira. Este sutiliza epíteto e iminente. Utiliza por evitar, como se puder, versículo do Sunhão, que o sábado da Querana renega em 1640. Suná virá elinar. Isso aqui, gente, é a tradução da palavra que ele fala. Quando ele fala, louvou a Alá, o Senhor dos números, misericordioso e misericordiador, o soberano do dia do juízo. Só a ti adoramos, só a ti imploramos ajuda. Só a quem? A Deus. Aí. Não existe outro. Está vendo, irmão? Guias-nos seda reta, a seda dos que acrescente e não dos inúbios, em tua ira, nem as das desmatinados. Em 1959, quando designou a Deus por sua misericórdia, fazendo uso de duas palavras latinas, misericordioso e misericordiador, estabelecendo-lhe a diferença na tradução por meio de existir, com o sentido do plano cheio de dor, secos, adjetivo ou com a odiade que faz o que dá acrescento à palavra misericórdia, de onde não só chama Deus misericordioso, senão misericordiador. Com a palavra misericordiador, devemos dizer que até onde nós for possível pesquisar, parecer tratar-se de um genealogismo, veritismo, e que acaba por resolvermos acuciar problemas de tradição, aquele que dá misericórdia até então não cogitada satisfazimento pela tradutores do Alcorão para o português. Demais a palavra consagrada por Moraes, alguém, e que nós refinir o acerto em adotá-la em nossa tradução. Quer dizer, o mesmo cara que escreveu a Bíblia é o mesmo que traduziu o Alcorão. Onde ele diz, o Senhor do mundo, ou seja, soberano, todas as criaturas humanas, anjos, animais, tudo o mais que constituiu o mundo. Esta forma auspiciativa estabeleci o limite entre os disciplina e a medicina, na crença determinada que todo o universo teve dirigir-se a único Senhor, cuja soberania e Flávio continua hernônica. Quer dizer, nós tudo tem que se dirigir a quem? A Deus. Não existe outro. Não existe. A respeito dos espectros de Deus, menunciados, não só afastaremos espectro várias de graça de Deus, mas torna patente
que a soberania não prove da força, mas da misericórdia e da graça de Deus, para com todos os seres, dia de juízo, o dia que uma unicidade prestará conta de seus atos, bons ou maus. Segundo esta receberás a tradução, que quer seja feito o menor bem disso, terá recompensa, com que haja feito o menor mal disso, terá recompensa. A justiça saberá de Deus, fundamento-se, atradimento-se na equidente. Quer dizer, você faz alguma coisa errada, você pensa que Deus não vai cobrar? Vai. E a justiça de Deus, ela é o quê? Sagrada. Não adianta. Não adianta você estar fazendo as coisas erradas e vir para a presença de Deus. Não adianta. Adianta você tem que fazer e se arrepender antes de chegar o dia. Quando ele diz, de Alá, 266 versículos. Em nome de Alá, misericordioso, misericordiador. Barani, a vaca da Sura, da vaca da mais longe do Alcorão. Também com os seus mais intercessor versículo, demoniando-se assim, pela menção nos versículos 67, judaico, por épica de Moisés, a sua imensência, pela afirmação categórica de que o Alcorão é quem espiritual. Aí, ó. Está vendo, Simão? Está ouvindo? O Alcorão é o quê? O que é que eu venho dizendo aqui? Foi o que eu disse. Moral dos que crê em Deus, pela confirmação de que a verdade, fé, tiver íntegro, e a criação na unicidade absoluta de Deus, a prática contenda do bem e a criança na ressurreição em três categorias dos homens: crentes, idólatras e hipócritas. Ó. Aí. Três o quê? Categoria dos homens. A gente tem que, olha o que ele diz, crente, idólatra e hipócritas. Crente é aquele que crê. Idólatra é aquele que adora o quê? Imagem. Hipócrita é aqueles idiotas que ficam conversando besteira. Como renega diante do mensageiro divina, relata, imprescindiu relacionados aos filhos de Israel, fazendo-os atentar contaminante para as graças de Deus, para que eles a lutem ainda ao patriótica Abraão, cujo filho Israel constitui carne e retentiva na formação de que Deus é único e toma patente aos seus sinais, como meio de repelir paremproria a idolatria. Olha, repelir o quê? E o que é que o povo vai então fazer? A mesma coisa, continuando a adorar o santos, vigente e implemente
disseminados na Península Arábica. Temos antes de adverti-lo isto, a cerrar nos constantes ensinamentos e preceitos à base da boa conduta dos mínimos, estabelecer a destinação entre os líderes e os líquidos, discorrer sobre a virtude e ensinar os critérios para o jejum e a pregação legítima, sobre as obrigações testemunhais, o talião, o casamento e o divórcio. Orienta sobre aleitamento materno, sobre a registro da dívida, exaltar a caridade e a abominar o zoar, ensina ao crente o livre caminho para a facilidade eterna e a pedir perdão pelo falha implorada e misericórdia e o socorro de Deus. Está vendo aí, gente? Pedir o quê? Perdão. Tem uma pessoa, um perfil é vovozinha, pedindo orações por Rosana, Sandro, Maria, Laura, Helena, Rodrigo, Santos, Solange, Gustavo, Zilma e José Saúl. Maria Luiz deve boa noite. E outro, Danilo Belisário, boa noite. Boa noite, meus irmãos, que eu vou apresentar esses nomes na presença de Deus, e Deus vai orientar a oração que vocês estão pedindo. Que Deus abençoe vocês significadamente. A palavra de Deus ilumine vocês. O Espírito de Deus nos abençoe vocês verdadeiramente. Amém. Manica, Medi, a segunda cidade sagrada no mundo ismaelita, depois de Nacar, na qual se encontrou a mesquita do profeta, onde nenhum foi sepultado. Foi essa cidade que se revelou esta sura. Sua 3 letras do alfabeto arábia, equivalente em português às letras A, L, N. Olha as 3 letras. A, L, N. 29 são as suras do Alcorão, que com esta se inicia por letras, mas de modo variado. As iniciada por uma só letra, L, L, por 2, por 4, até por 5 letras. Por seres números, as interpretações apresentadas pela Gia Alconômica, na tentativa de elucidar-lhe a significada, alimentamos a seguir apenas as mais possíveis destas interpretações. As letras isoladas saíram característica misericórdia, cuja significação a valor permanecer desconhecido, e que Deus revelou somente a Aná, ou seria a letra inicial de atribulatos divinos, já que entre os numerosos atributos
não será difícil selecionar algum deles, que se inicia por estas letras. Finalmente, seria advertência para os que os homens jamais o tivessem a expecta de Deus, em contraste com a impotência dele, por dizer, não é de você que assim um Deus de terra criou o homem e também simples. Quer dizer, nós agora vai diminuindo a leitura, que agora estava lendo bem pequenininho, que eu estava lendo a pulso. Pensa? Esse é o livro, nele não há dúvida alguma e orientação para os piedosos. Está vendo aí? Quem crê invisível, quem crê no invisível, cumprir a oração, despender do que lhe damos por sustento. Olha, quem crê no invisível, que é o Espírito, quem crê no que foi descido do céu para ti, no que for descido antes de ti, e se convencer da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. Você tem que crer. Crer. Por certo aos que renega a fé, e igual que os administre, ou não os administrantes, não crerão. Alá selou-lhe os corações, ouvindo sobre suas vestes a nuvem, terão formidável castigo. Destes os homens a quem diga, cremos em Deus e no derradeiro dia, enquanto não são crentes. Cremos em quê? É que ele diz aqui, letras formadas as palavras do livro invisível, que o homem, Arábia, apressa de sua provérbio enlouquecida, jamais pede reproduzir. De maneira geral, a criança, no invisível, o que distingue a ser racional do irracional. O homem recebe que o universo está muito além do que seus sentidos podem perceber, aceita e evidenciar com crônicas, sem enterrar totalmente, mas também sem negá-la e proferigir do homem, em cuja vida a procuração escatológica e participação de invésio ocupado, papel não ao Corão, para ti, para o profeta, não. Naquele, ou seja, do livro divino, revelação. Antes de um, terá o Evangelho. Deus, naquilo, seja nos livros divinos, revelado entre de Nakunati e Torá e o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Deus. Deus selou-lhe os corações e ouvidos, porque obteram pela idolatria, quando se intraviraram. Quer dizer, Deus desmanchou. Deus não quer que ninguém seja o quê? Idólatra. Procuram
engarrar Alá aos que crê, mas não engarrarem senão a si mesmo, senão percebam. Seus corações há enfermidade. Então Alá acrescentou-lhe a enfermidade. Olha quem botou a enfermidade? Deus. Vendo, Pedro? Está vendo, Simone? Está vendo, irmãzinha? Está ouvindo, não está? Estão ouvindo, não estão? Terão doloroso castigo, porque mentiam. Porque o quê? Mentia. Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Quando se lhe disser, não semeia a corrupção na terra, diz, somos apenas reformadores. Não semeia o quê? Corrupção aonde? Na terra. É por isso que você não pode ter pena quando o cara está doendo, está lascado. Aquilo ali está pagando o quê? Um preço. Ora, por certo, são eles mesmo os corruptores, mas não percebem. Quando se lhe disser, crede, como crê as dignas pessoas. As dignas, pessoas dignas, pessoas de moral. Ele crê nas coisas que ele está vendo. Pessoas diz, cremos como crê os insensatos, ora, por certo, são eles mesmo os insensatos, mas não sabem. Quer dizer, a gente passa as coisas porque a gente quer. Quem quer deixar de mentir? Quem quer deixar de contar vantagem? Né? Sabe julgar, não sabe? Sabe olhar para aquele e dizer, aquele dali está errado. Não sabe? Agora ele não olha para ele, que ele está muito mais errado do que aquela pessoa. Quando depararem com os que crerem, diz, cremos, quando estão a sós com os seus demônios, diz, por certo é estes. Ó, veja, viu? Veja, viu? Preste atenção. Olha aí, irmão. Olha aí, irmãozinho. Quando depararam com os que crê, diz, cremos. Quer dizer, você diz crê, sem você crê. Eu entendi assim. E quando estão a sós com os seus demônios, quantas pessoas estão só com os demônios dela? Diz, por certo, é estes. Referência ao, ele vai explicar, viu? Referência aos presentimentos dos hipócritas, porque um lado abraçará o ilão gratuito. Com isso, seus és tu na sociedade. Por outro, ainda estentavam a descrescer, mantendo-se assim, aliado dos inimigos da nova religião islâmica. Quer dizer, de um lado você crê e do outro você não crê. Por enfermidade, atende-se à inveja, que os hipócritas da fé duvidam, avaricente, mistura em relação aos crentes. Essas invejas retribuem
em 8, trazer quando a revelação da verdade no Alcorão traz contendas, denúncias dos hipócritas. Demônios é aqui traduz a palavra arábica, forma um plano de condena. Quer dizer, você está do lado de Deus, na mesma hora você vive do lado de quem? Dos demônios. Olha quando ele diz: amamos convosco, somos apenas zombadores. Alá zombará deles e lhes estenderá sua transgressão, continuar eles às cegas. Quer dizer, o cara não está obedecendo a Deus, ele vai ficar o quê? Nas cegueiras. Esses são os que compraram o descaminho pelo preço da orientação, então seu comércio não lucrou e ele não forá guiados. Sou exemplo como daqueles que acenderá o fogo, quando este iluminou o que havia ao seu redor. Alá foi-se-lhe com a luz e deixou nas trevas onde não indicar. Quer dizer, veja, viu? Alá foi embora, Deus foi embora. Deixou você aonde? Nas trevas. Eu vou repetir, ó. Seu exemplo é como daquele que acenderá um fogo, e quando este iluminou que havia ao seu redor, Alá foi-se-lhe com a luz, Alá foi embora e deixou-los nas trevas, onde não inegam. Quer dizer, você sai da presença de Deus, Deus leva a luz sua, vai embora. Você fica onde? No escuro. Não surdo, nem mudo, nem cego. Então não retornará a fé. Está vendo, irmão? Ó, vê o que ele está dizendo aqui. Ó. São surdo, mudo e cego. Então não retornará a fé. Quer dizer, você está falando, né, compadre? Aí a pessoa abandona. O que vai acontecer? Deus vai abandonar ele na mesma hora. Você vai para uma igreja que tem idolatria. Deus está lá? Você conhecendo a palavra? Ou como o daqueles que sobre intensa chuva do céu, em que há trevas, trovões, relâmpagos, tapa com os dedos os ouvidos contra os raios ruidosos para se pracatarem da morte. Alá está sempre abarcando os renegadores da fé. Quer dizer, você morreu, você se lascou, você foi para o lugar errado, porque você saiu da presença da fé de Deus. Aquela fé não existe mais para você. Aquilo ali é como essa irmã aí, ela perdeu a fé de Deus. Se ela não voltar a ter a fé em Deus e acreditar em Deus, o relâmpago quer lhe arrebatar as vistas, cada vez mais que lhe ilumina o caminho nele, andando-se quando lhe entendesse, determina-se, e se Alá quisesse
e se ia com o vidro e as vestes, por certa lá sobre todas as coisas o imponente. Quer dizer, não tem esse negócio de você tapou os ouvidos, fechou a cara para não ver, não. Que Deus lhe leva do jeito que você tiver. Olha como ele diz, ó. Significa qualquer rebelde, malfeitor, ser humano ou não, versículo, refere-se a todos os que são húspidas. A missão, anulação aos hipócritas que escolheram a decrescer, mesmo após haver conhecido a verdade, mas que ainda buscava uma luz para orientá-lo no caminho reto, ao advertir-lhe a esperar a luz por meio do Alcorão, voltarão-lhe as costas. Consequentemente, dele foram desprovível, permanecido na escuridão. Ou seja, Deus tem poder e é assediador e o Espírito. Quer dizer, não adianta você sair da presença de Deus e depois dizer, não, eu estou com Deus. Nunca. Ele abandona. O homem adorai vosso Senhor. O homem adorarai o vosso Senhor. Não é Jesus, não. Adorar quem? A Deus. Que vos criou, aos que foram antes de vós, na esperança de seres piedosos. Quer dizer, morreram antes de Jesus. Morreram antes, muito antes. Ele diz, ele quem vós fez da terra, leito do céu, tido, edificado e fez descer do céu água, com que fez sair dos frutos, sustento para vós. Então não faça semelhante a lá, enquanto sabes. Que tem gente que quer fazer igual a quem? A Deus. Estão gostando, gente? Quando ele diz, e se estáis em dúvidas acerca do que fizemos, desce sobre nós, servo fazer vir uma súria igual a dele. Convocai vosso testemunho, em ver que Alá sois verídicos, se não fazendo e não fareis. Guardai-vos do fogo. Quer dizer, nós temos que se guardar de quê? Do fogo. Porque quando ele vier, ele não vai dar respeito a ninguém. Quando ele diz, ó, este versículo reforça a alegria do Alcorão, que a luz ilumina o caminho para os que renegam a fé. Tal qual o relâmpago fulgurante, os hipócritas parecem admitir essa luz, mas recuam com distante e novamente as trevas encobrem, nos prevezer deliberadamente da graça que Deus lhe confere, pois topa os ouvidos, invita à luz seu artifício de recusar. São tolos perante a Deus. Quer dizer, você vê o relâmpago, o que é que você faz? Fecha os olhos. Você ouve o trovão, o que é que você faz? Fecha os ouvidos.
O que é que está acontecendo ali? Você está renegando o nome de quem? De Deus. Fazer vir uma súria, reproduzir um capítulo do livro e os renegadores de Ilão colaboravam em dúvida a veracidade da mensagem de um servo de Deus para dirimir as dúvidas. Foi-lhe dirigido o seguinte desafio, encontrado com sortes passos do Alcorão, capítulo 10, 39, 38, 39, 13, 14, livro 33, 34. Não acreditavam na origem divina do livro, de virem os reproduzi-lo integralmente, ou fazer dizer capítulo semelhante, ou pelo que nem mesmo Arábia, de grande eloquência. Locar isto veio zelar essa questão e provar em definitivo a orientação do livro como relação de Deus e ao homem. Relação de quem? Ao homem. E o homem quer ter relação com Deus? Não quer. Não quer. Combatível são os homens, as pedras, o qual é preparado para os renegadores de quê? Da fé. Alvezará ao que crê e faz as boas obras. Está vendo aí, gente? Que terão jardim abaixo dos quais correm os rios, cada vez mais que forem sustentados por algum de seus frutos. Dirão: és o fruto porque fomos sustentados, antes, enquanto que lhe for concedido, será apenas semelhante. Neles terão esposas puras, nelas serão eternos. Por certo, Alá não se pedaja de próprio ou exemplo qualquer, seja de um máquina ou de algo superior. Estes estão quando aos que crêem. Eles sabem que Ele é a verdade de seu Senhor. Quando as que renega a fé, diz que deseja Alá com este exemplo. Com ele Alá descaminha a muitos, com ele guia muitos. Não descaminha com ele, senão os perversos. Quer dizer, Deus tira de você quem? Os perversos. Não fica com você. Mesma passagem de Deuteronômio. Hein? É a mesma passagem que está em Deuteronômio. Exatamente. Que defesa o pacto de Alá, após havê-lo firmado, cortar o que Alá ordena estar. Quer dizer, se o cabo é ruim, aí você diz: ah, fulano me abandonou, me deixou. Não se incomoda não. Ele lhe deixou porque ele é ruim. A menina foram para o quarto, irmão. Foi a Levi. Foram para a turma todinha. Bora lá. Ou seja, os ídolos de pedra, de falsa divindade, que com a renegadores do Elão
serão lançados no inferno, para provar-lhe que nem mesmo as pedras serão indenizadas aos fores fogo do inferno. Quer dizer, vocês que adoram ídolos, que adoram imagem, Deus joga a imagem no inferno, que ele queima você. Os antagonistas, leão, que lançaram e não toda sorte de contravessores para imitar tais como Arábia, a mesa algum que caso se trase de obras divinas, jamais encarregarei tais exemplos, já que Deus não se ocupa de seres insignificantes por seres infinitamente superiores. Quer dizer, quero uma aguinha aí, por favor. Nós temos que ouvir, gente, a palavra. Estou achando lindo. Lindo. Está ensinando a gente. Por exemplo, eu deixo o padre, eu deixo o irmão. Eu deixei eles, porque quem não presta sou eu. Eu tenho uma coisa ruim em mim que podia atingir eles. É como o cara sai da igreja e me deixa a igreja. É porque aquele cara tem uma coisa ruim nele. Pode atingir você. Numa coisa que você não tem nada, está entendendo? Mas Deus afasta. Deus afasta, quem afasta é Deus. Eu compreendi assim. Outra coisa, o cara está doente em cima de uma cama. Morre, mas morre. Morre, mas não morre. Você acha que aquela pessoa está passando alegria por quê? Ele está passando aquilo ali porque ele deve a Deus. Ele está com uma bronca com Deus. Olha quando ele diz, unido e semeando a corrupção na terra. Unidos e semeando a corrupção na terra. Esses são os perturbadores. O que é que eles estão fazendo aí? Quem é direito mais hoje aqui? Qual é o governo que é direito? Qual é o padre que é direito? Qual é o pastor que é direito? Quem é o espírita que é direito? Quem é o catimbozeiro que é direito? Quem é o apóstolo que é direito? Porque ele semeia na terra o quê? A corrupção. Como pode se renegar lá a Deus? Enquanto ele vos deu a vida, quando estavas mortos, ele deu o quê? A vida. Quando você estava o quê? Morto. Em seguida, favor a morrer. Em seguida, dá voz à vida. Finalmente, a ele sereis retornados. Quer dizer, ele dá a vida a você, você morre, aí você vai voltar para quem? Para ser julgado. Para a mão de quem? De Deus. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida voltou-se para o céu. Dele formou 7 céus. Formou quanto? 7 céus. E ele todas as coisas oniscientes. Quando Deus Senhor disse aos anjos: por certo farei na terra um cadáver. E disseram: farão nele, quem nele semeará a corrupção. Derramará o sangue, enquanto nós
te glorificamos com louvor e te sacramos a Ele. E disse, por certo, sei o que não sabes. O que é que está acontecendo aí? Não derramamos sangue e a corrupção. Aqui não está acontecendo não. A mesma coisa, compadre. Ali vai pagar o preço e o preço é caro. Porque não acredita em Deus. Ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida, explorou aos anjos e disse. Ele ensinou a quem? A Adão. Ou seja, não haves nascido ainda. Etimologicamente, a palavra clafu significa sucessor que substituiu outros. Significa posteriormente, suberno, mesmo no texto, Cafu refere a Adão. Os anjos consideram-se de bom e autoridades eterna, do louvor de Deus. Acrescenta-se, por isso, superiores ao seu homem, indignados, entristecendo que este Criador, como a mescla dos características, serás invisíveis, benefito ou malfeitores, que significa ao Corão, foram criados do fogo dos anjos, e assim recupera do mal e do bem. Poderá ser-lhe superior por meio do livre arbítrio, prosperam-se para o bem. Somente ao homem foi conferido a faculdade de expressão oral. Por isso, Deus ensinou-lhe os nomes de todos os seres, no qual pode designá-los, dai o homem pauso de a chave do conhecimento e tornar-se criatura superior. Quer dizer, Deus deu o que o homem? A chave de quê? Do conhecimento. Então, eles aqui informe dos nomes desses sois verídicos. Gostei, viu? Gostei mais do que da outra leitura. Ele aqui está explicando muito mais a gente. Ou não está explicando? Não explicando mais? Vocês não estão entendendo se a pessoa lhe abandona, outro lhe abandona, sua família lhe abandona, seus parentes lhe abandonam. Você acha que ele ia abandonar? Deus tirou eles da sua presença para não lhe contaminar. Está entendendo? Para não deixar você contaminado. É pesado, mas a realidade é essa. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu irmão me... Não, ele não me abandonou, não. Ele sabe que não presta. Se você serve a Deus corretamente, Deus vai deixar. Né? Ele não vai deixar. Outro caso, o cara está em cima de uma cama, ai meu Deus, vou morrer, vou ser acabado, estou isso, estou aquilo. Tá não. Deus não vai lhe curar nunca. Cadê a
cura desse povo por aí? Filha morrendo tudinho. Aí você pergunta, por que, apóstolo? E eu tenho como responder hoje. Você está doente, você está mal, porque você não obedece a quem? A Deus. Você não ouve a Deus. Aí nem vem carro, nem vem casa, não vem dinheiro, não vem aposentadoria, não vem nada, porque Deus veta, Ele não deixa acontecer nada. Vocês estão entendendo? Está entendendo, meu compadre? Ah, fulano está passando isso. Fulano é tão bonzinho. Mas fulano se juntou com fulano, com ciclano, com betano. Mas ele se juntou com alguém que estava pregando o Evangelho? Ele se juntou com alguém que está dando a palavra de Deus? Não. Aquele ali é o cálice da vida do povo. Porque ele está falando o quê? O Evangelho. Vê se a Bíblia prega assim. Se a Bíblia pregasse assim, podia ser que alguém mudasse. Porque o Alcorão, ele dá um exemplo. E ele diz, não faça. Como muita gente olha para o relâmpago, meu Deus, que relâmpago! Olha o trovão, bota a mão nos ouvidos, fecha os olhos. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Porque aquela pessoa tem débito com Deus. Presta atenção, é ligeirinho. Chega no juiz, é um exemplo. Se você não deve nada, você tem medo de quem? Mas quando você deve, que você chega no juiz, que o juiz fala, você se mija de medo. Porque você sabe que ali você está errado, você vai para o xadrez. Porque a função do juiz é julgar e condenar. Ou absolver. Se tiver certo. É a mesma função de Deus. Ah, meu Deus, minha situação, estou passando fome. Tá? Vai passar pior. Porque só se lembra de Deus quando está na fome. Agora, quando cai na corrupção, se lembra de Deus? Se lembra, compadre? Quando está vendendo droga, se lembra de Deus? Quando mexe com as criancinhas, com os jovens, deflora elas, está se lembrando de Deus? Quando mata um pai de família no caminhão, carregando, trabalhando, está se lembrando de Deus? Onde é que Deus está ali? É pesado, meu filho. A pregação é pesada e tem que ser assim, povo do qual é. Vocês que deixam de ouvir o homem de Deus que está pregando a verdade, dentro do livro, para ouvir um comboio de pastor sem vergonha, mentiroso, ladrão, safado que tem aí, dizendo que Deus perdoa vocês, vai perdoar nunca, vagabundo. Porque vocês não têm moral com Deus. Vocês estão mentindo, irmão. Ah, vamos se apresentar numa igreja, cantar, louvar, bater. Isso está servindo o que para Deus? Me respondam. Me respondam vocês aí. Se vocês não conhecem a palavra de Deus, me diga, povo, isso está servindo o que para Deus? A palavra certa era se estivesse dizendo, se você errou, você vai ter que se contratar com Deus.
Porque Deus vai tirar a luz de você. E vai deixar você aonde? Nas trevas. E você acha que esse louvor que você está fazendo para Deus, que você faz aí nas igrejas, Deus está ouvindo isso? A Bíblia diz que não passa do telhado. Ele diz, quando você quiser falar comigo, entre no meu quarto em silêncio e fale comigo, que eu vou lhe ouvir as suas preces. Está ouvindo, Dona Maria? Está ouvindo, tá? Está ouvindo, Dona Rebeca, Dona Sara, Dona Deide, seu Pedro, seu Nival, Dona Simone? Existe um ditado, tem que dar o grito antes da cobra morder. Porque depois que ela morde, meu compadre, já era. Todo mundo é santo. Né, irmão? Aí a gente vai olhar por detrás do fogo comendo. É. Nós estamos começando o trabalho, hoje foi muito bonito. Não gostou quem não gostar de Deus. Quem não gostar de Deus, não posso fazer o quê? Nada. Mas para mim hoje, eu disse que esse livro é um livro espiritual e hoje eu vi dentro dele. Um livro o quê? Espiritual. É por isso que nego pega fogo. E vou começar essa campanha agora, já comecei. Vamos lê-la todinha novamente. Agora lido. Sem carreira. Tem um ano todo para nós ler. E vamos aprender muita coisa. Tem um ditado que diz, meu pai dizia antigamente. O papai dizia, quando o cara me deixava, eu ficava preocupado. O pai disse que quando o cara deixava, ele dava glória a Deus. Porque era menos um cálice na vida dele. E olha direitinho. Olha se não é. Cada que só pensa em derrubar, em destruir. É um carrapato que está ali comendo e você não sabe que ele está ali comendo seu sangue. A Bíblia é que falou tudo hoje, não falou? Para quem não é entendedor, quem é entendedor, uma boa palavra já resolve tudo. Entendeu, Júnior? Ah, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma irmã que nem para mim liga. A mim pouco importa. Se ela fosse de Deus, ela ligava para mim. Mas o Deus dela é o dinheiro, é a Maria, é o Padre Cício. Aí os dias dela estão contados. Lá em cima vai saber se Maria, esse Padre Cício vai proteger o fogo do inferno. Pode ser meu pai, pode ser quem for, eu boto logo para ver a banda voar. Não adianta, gente. Não adianta você passar a mão em cima, não. Tem que ir, irmão, para cima e dizer, ó, a história, o caminho é esse, ó. Não já viu falar a história do cara que ia passar num palco, chamou com o meu nome? Numa pinguela, né? Que era um pau estirado para passar no riacho. Aí dizia, um lado com Deus, outro lado com o diabo. Do lado tinha o jacaré, do outro lado tinha o jiboia esperando. Aí o que é que ele disse? Bom com Deus, bom com o diabo. Bom com Deus, bom com o diabo. Não, bom com Deus. E o diabo se exploda. Não é? Sou seu amigo na cachaça? Seu amigo na droga? Seu amigo na prostituição? Isso é ser amigo? Nunca foi amigo.
Amigo é aquele que é da doença, da saúde, do amor, do carinho. Em nome de Jesus. Boa noite, qual é o nome dele? Marcelino, lá na África, lá em Senegal. Marcelino, chapéu de couro. E Deus lhe abençoe, Marcelino. Sua vitória chegou. Na hora, Marcelo. Estou lendo a Bíblia novamente, Marcelo. A Bíblia não. O Alcorão. Em nome de Jesus. Vamos terminar? Pai nosso que estás no céu. Vá todo mundo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui, não precisa ser pobre, não.